inglês ainda, irmão? Eu estudo estudo não, né, cara? Assim, inglês já virou parte da minha vida, porque trabalho nessa área, né, no Ministério do Comércio Exterior, mas eu tenho aula assim, aula formal, eu tenho de terça e quinta, de meio-dia até as 2, mas é aula de conversação, essas coisas, né? Entendi. Aula de conversação e tal. Mas, assim, todo dia eu leio inglês, espanhol. Agora eu estou lendo um livro de espanhol muito bom. Rapidinho aqui, deixa eu pausar a gravação para não perder tempo aqui. Vamos retomar aqui. Bom dia. Vamos continuar aqui. Ontem nós vimos aqui conceito de direito penal, né? Que é a conduta em regra praticada por pessoa humana que ofende o bem jurídico penalmente tutelado, para o qual a lei estabelece uma pena, seja ela de reclusão, detenção, prisão simples ou multa. Vimos o conceito do crime, que tem um conceito material, legal e analítico, né? Então, vimos que o conceito material é o comportamento, o conceito legal está na lei, né? E o conceito analítico a gente não entrou ainda, que é justamente pegar a conduta, né? Pegar a conduta, o comportamento da pessoa e dividir entre se o fato, o comportamento é típico, se o comportamento é ilícito, ou seja, descumpre a lei, e se ele é culpável, né? Se ele tem algum dolo, tem alguma situação. Inclusive, ontem, né, tivemos aí um nosso, vamos dizer assim, repercutindo grandemente na internet, aí, que é justamente uma sentença do juiz aí dizendo que a pessoa cometeu estupro é culposo. Então, como não há previsão na lei do estupro culposo, então ele não pode punir a pessoa, ou seja, absolver a pessoa porque não existe estupro culposo. Sim, deu várias repercussões. Acabei lendo a sentença, em nenhum momento o juiz falou que o estupro era culposo, na verdade ele não falou nada disso, ele só fez uma descrição lá, alguém pegou isoladamente, mostrando as tipificações criminais do estupro, né? E não condenou ele por causa disso, condenou por falta de provas, não porque o estupro era culposo. Então, enfim, não estou defendendo se o juiz deveria ou não condenar, se está certo ou está errado, só estou trazendo aqui para a nossa aula para mostrar que essa questão da culpabilidade existe, né? Existe a análise da culpa e do dolo, né? E aí o juiz botou na sentença dele, ainda que houve que não negue, né, o fato típico ali, ele não foi doloso, a pessoa não teve a intenção, né, de fazer relação sexual à força com a pessoa. Nem sabia que a pessoa, na realidade, estava sob efeito de drogas, né? Simplesmente achou que era um consensual, sei lá, não sei, eu sempre a justificativa, né, não gosto de falar porque as mulheres ficam com raiva, aquela coisa toda, acho que sempre o homem tem razão nessas coisas, não. E a sentença é nesse sentido, ele, analisando lá a culpabilidade, mostrou que, na realidade, sim, se ocorreu o fato, não era a intenção da pessoa fazer aquilo forçosamente, que foi consensual, né? E sendo consensual, não existe, né? Ainda que a pessoa tenha se sentido, é isso que eu entendi da sentença, tenha se sentido, né, vamos dizer assim, violada sexualmente, não teve, do ponto de vista do outro, assim, na descrição dos fatos lá, essa, essa, essa sensação, aquilo está sendo consensual. E aí depois, enfim, tem um processo na internet, quem quiser ler, pode ler e tire suas próprias conclusões lá, mas não dizer que o juiz colocou lá estupro culposo. Ele só, na verdade, descreveu no relatório, na argumentação dele. Na verdade, a absolvição foi por, primeiro, o Ministério Público pediu a absolvição e o juiz não viu provas para se coadunar com o testemunho da vítima. Então, tem vários testemunhos de familiares, testemunhos de amigos, segurança, câmera, filmagem, um bocado de coisa. E às vezes absolveu e está sendo aí. O pessoal está faltando matar o juiz. O juiz tem dessas coisas. Né? Eu vim olhar esse. Estava repercutindo, vendo todo mundo colocando no status. Aí eu vim abrir hoje, agora, no YouTube, para ver um resumo sobre o caso aí.
Aí o que está ocorrendo e realmente foi real, e aí eu também não posso julgar que eu não sou juiz, mas assim, do meu ponto de vista como operador do direito, houve uma certa, vamos dizer assim, complacência do juiz, né, na forma dura que o advogado de defesa expôs os argumentos dele. Então, chegou uma hora ali que ele meio que ofendeu, sei lá. Eu acho que ele passou do limite e o juiz não colocou, né, uma barreira ali. Tinha algum momento ali no vídeo, esse vídeo aí, chegou um momento que o juiz, não, tipo, vamos suspender a sessão para você se recompor, e não repreendeu o advogado de defesa que estava expondo de forma muito acalorada ali, muito, vamos dizer assim, expondo, né, tipo, tentando humilhar a vítima e tal. Mas eu já participei de várias audiências, né, não com mulher, eu já participei com audiência de mulher e tal. Sim, às vezes o advogado se exacerba, aquele se exacerbou demais, não foi chamado a atenção, mas na área criminal participei também de audiência já, e às vezes, assim, o cara provar o argumento dele acaba sendo muito exasperado e tal. Eu já vi isso, um caso que eu participei lá de audiência de 171, né? E era uma mulher também, né, dona de um buffet lá, que tinha enganado lá meio mundo, pegou dinheiro, não prestou serviço, enfim, o advogado foi pesado também com ela, mas aí, né, foi só assim, bem contundente tal, depois acalmou, a mulher também até chorou, mas assim, ocorre isso, na área criminal, que usa todas as armas possíveis, é o contraditório e ampla defesa, né? Pegou para mim, para o juiz, que era para ter sido mais duro, né? Também não sei, na hora do calor ali, a audiência também online, né? Você não, de repente, se fosse no presencial, o juiz teria agido diferente, teria visto o tom, o som, o timbre da voz do advogado de defesa. Pegou também para o advogado dela, que era também lá para ter. Também a gente não vê a continuação, está pegando negócio isolado, né? A gente não sei como é que está, teria que ver o vídeo todo. Teria que ver o que o advogado dela falou para o juiz. Pô, juiz, o que o cara está fazendo aqui, né? Deveria também ter defendido ela, né? Pode expor seus argumentos, mas sem humilhar aqui a vítima, assim, tentar causar constrangimento aqui, né? Enfim, vamos daqui para o nosso, só para mostrar que tem essa análise, nessa análise, desse caso específico, tem o parecer do Ministério Público, tem a sentença, e aí foi justamente, teve o ato, então teve o fato típico, né? Isso é a teoria do crime, que a gente está analisando, analítica, né? Teve o ilícito, existe o ilícito, né? E aí, em relação à culpabilidade, o juiz não encontrou provas para achar culpa, né, no acusado ali, tendo em vista que não existe a previsão legal dessa forma lá penal, desse tipo penal, ele foi absolvido. Então, a gente vai ver lá na frente. Vimos a contravenção penal ontem, né, mostrando a diferença entre o que é crime como contravenção penal, qual é a vantagem de fazer essa diferenciação. A gente sabe que o crime é aquilo que é punido com reclusão e detenção. A contravenção penal, a diferença é a aplicação da pena, prisão simples ou multa, né? Mas tem outras diferenças aqui para você entender, né? Então, por exemplo, o crime admite tentativa, a contravenção não admite. Se cometido tanto no Brasil como no estrangeiro o crime e vier a cometer uma contravenção, haverá reincidência. A infração no estrangeiro não gera reincidência. O tempo máximo de cumprimento da pena do crime é 40 anos, da contravenção é 5 anos. Então, no caso do crime, existe extraterritorialidade, ou seja, pode ser punido fora do Brasil, né? O cara pode ser punido até mesmo fora do Brasil. No caso da contravenção penal, não. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para a aula de hoje. A gente tem aí também as aulas estão um pouco curtas aí, até a gente se ajustar no horário. A gente vai entrar aqui agora na aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. A lei penal, como toda e qualquer lei, entra no mundo jurídico em um determinado momento e vigora até a sua revogação, regulando todos os fatos praticados nesse interim. Entretanto, nem sempre as coisas são tão simples, surgindo situações verdadeiramente excepcionais e complexas. É certo
meus caros, que as leis se sucedem no tempo, pois é da natureza humana a mudança de pensamento. Assim, o que é hoje considerado crime, amanhã pode não ser, e vice-versa. É claro também que, quando uma lei revoga outra, a lei revogadora deve abordar a matéria da forma, ao menos um pouco, diferente do modo que tratava a lei revogada. Caso contrário, seria absolutamente inútil. Esse fenômeno damos o nome de princípio da continuidade das leis. A revogação, por sua vez, é o fenômeno que compreende a substituição de uma norma jurídica por outra. Essa substituição pode ser total ou parcial. No primeiro caso, temos o que se chama de abrogação, ou seja, é uma revogação total da lei anterior. E no segundo caso, temos uma derrogação, ou seja, é uma revogação parcial, né, da lei anterior, ou seja, você modifica trecho, revoga trechos de uma lei anterior. A revogação, como vimos, pode ser total ou parcial, mas pode ainda ser expressa ou tácita. Diz expressa quando a nova lei expressamente revoga a lei anterior, ou seja, diz revoga o artigo tal, parágrafo tal da lei tal. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, nova lei de drogas, diz no artigo 75 que ficam revogadas as disposições contidas na Lei 6.368 de 76, ou seja, revoga totalmente a lei antidrogas anterior. Por sua vez, a revogação tácita ocorre quando a lei nova, embora não diga nada em relação à revogação à lei antiga, trata da mesma matéria, só que de forma diferente. Desta forma, a lei produz efeitos desde a sua vigência até a sua revogação. Ou seja, uma lei ela não fala explicitamente que está revogando a lei anterior ou o artigo de uma lei anterior, mas trata especificamente daqueles artigos, ou seja, revogou tacitamente. Ou seja, uma lei nova que trata especificamente de artigos da anterior está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei INDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Então, na LINDB fala que se uma lei nova trata especificamente, né, de assunto de uma lei anterior, houve uma revogação tácita do assunto. Desta forma, a lei produz efeitos desde a sua vigência até a sua revogação. Cuidado! No período de vacatio legis, período entre a publicação da lei e sua entrada em vigor, geralmente de 45 dias, a lei não vigora, ou seja, ela ainda não produz efeito. Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que toda lei publicada ela passa a vigorar em todo o território nacional em 45 dias. Mas eu vi que leis funcionam, né, a partir da publicação, vejo muito a partir da publicação. Não, aí quando ela fala a partir da publicação, é a partir da publicação. Então, tem leis, na verdade, a lei ela vigora a partir da data que ela mesma determinar. Se não tiver data nenhuma, cumpre as normas de introdução ao direito brasileiro, 45 dias. Porque tem leis que demoram um ano para entrar em vigor. Por exemplo, o nosso Código de Processo Civil demorou praticamente um ano para entrar em vigor. Tivemos agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, teve um prazo gigantesco para entrar em vigor. Por quê? Porque as pessoas precisam se adequar à lei. Então, período de vacatio legis para que a pessoa, né, se adeque a novo ordenamento jurídico. Vamos lá, você tem aqui a publicação, vacatio legis, entrada em vigor, produção dos efeitos até uma nova revogação. Logo, podemos perceber que a lei penal, assim como qualquer lei, somente produz efeito durante seu período de vigência, que é isso aqui, e que se chama o princípio da atividade da lei. Em alguns casos, porém, a lei penal pode produzir efeitos e atingir fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. É a lei para retroagir para beneficiar o réu. E até mesmo continuar produzindo efeitos mesmo após sua revogação. Vamos analisar visualmente. Isso é a ultratividade da lei, né? Então, tem a retroatividade da lei, para trás, retroatividade, tem ultra para frente, ultratividade, né? Então, você tem a retroatividade de retroagir, a ré do carro, tem a ultratividade, né? Ultra rápido, para frente, é para frente. Então, tem leis que retroagem, então leis para beneficiar o réu retroagem, e tem a ultratividade. Tem leis que mesmo, né,
passam a vigorar num período, mas elas continuam fazendo seus efeitos para o futuro. São as leis temporárias, elas têm ultratividade. Elas não são revogadas, simplesmente perdem os efeitos dela, mas continuam regendo os efeitos ou os atos cometidos durante o período em que ela estava em vigência. Eu tenho um exemplo, a lei de não beber em outubro, no mês de eleição. É uma lei que tem ultratividade. Ela vale durante aquele período de tempo, aquele lapso de tempo, mas quando passa aquele lapso de tempo, não significa que ela perde a validade dela. Se for, né, acionada a justiça, no sistema legal e for visto o comportamento a posteriori que foi cometido naquele período, você vai ser punido, julgado, processado por aquele período, ou seja, mesmo a posterior, mesmo ultrativamente, mesmo lá na frente. Conflito da leis no tempo. Ocorrendo a revogação de uma lei penal por outra, algumas situações irão ocorrer, e as consequências de cada uma delas dependerão da natureza da norma revogadora. Lei nova incriminadora. Então, ele vai mostrar a lei no tempo. Então, a gente acabou de aprender os conceitos de revogação da lei. Tem revogação tácita, revogação explícita. Na revogação tácita explícita, você tem a abrogação, revoga total a lei, ou você tem a derrogação, revoga parcialmente outra lei, certo? Sabemos dos conceitos anteriores que você tem lei que, apesar de não ser revogada, ela cessa os efeitos dela. Essa cessação dos efeitos, isso não quer dizer que ela foi revogada, continua valendo, mas valeu por aquele lapso de tempo. São as leis temporárias, então tem ultratividade. No direito penal, qualquer lei ela tem retroatividade, desde que seja para beneficiar o réu. Ou seja, qualquer conteúdo jurídico que beneficie o réu, o réu ele tem ultratividade. Agora ele vai mostrar como é que funciona, no caso específico do direito penal, uma lei sucedendo a outra, né? Que a gente aprendeu regra geral até agora. Regra geral, lei de introdução às normas ao direito brasileiro. As leis começam a vigorar 45 dias após publicadas, não dizendo nada em contrário à lei, ela fica valendo a partir de 45 dias, passa a ter vigência a partir de 45 dias. Se a lei dizer, se a lei chegar, a lei não fala, não é um ser humano, mas se tiver lá escrito, a lei entra, né, em vigor na data da sua publicação. Então, na data da sua publicação de Diário Oficial da União, está valendo. A lei fica valendo após tal dia. É esse período. Não disse nada, 45 dias. Cai muito em direito civil, isso improva. Vamos lá, lei nova incriminadora. Então, surgiu uma lei nova incriminadora. Nesse caso, a lei nova atribui caráter criminoso ao fato. Ou seja, até então o fato não era crime. Nesse caso, a solução é bastante simples. A lei nova produzirá efeitos a partir da sua entrada em vigor, como toda e qualquer lei, seguindo a regra geral de atividade da lei. Ou seja, uma lei que criou um crime novo. Regra geral, vai passar a valer, a partir dali, o novo comportamento é crime. Novo não, o comportamento passa a ser crime. Lex gravior, também chamado de novatio, legis impégios, lei nova mais gravosa. Lembrando que o que a gente está estudando aqui, lei nova incriminadora. Primeiro ponto, lei nova incriminadora é um comportamento que não era nada, passou agora a ser crime. Normal, passou a viver. Agora, esse item que a gente está lendo é uma lei que é mais gravosa. O crime já existia, e agora veio uma lei que alterou a lei anterior e diz que é mais gravoso ainda. Como é que funciona isso? Aqui, a lei posterior não inova, no que se refere à natureza criminosa do fato, pois a lei anterior já estabeleceu que o fato era considerado criminoso. Ou seja, já era crime. Você está piorando a situação, grave. No entanto, a lei nova estabelece uma situação mais gravosa ao réu. Exemplo, o crime de homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. Possui pena mínima de 6 e pena máxima de 20 anos. Imaginemos que a entrada em vigor em uma lei estabelece que a pena para o crime de homicídio seria de 10, ou seja, aumentou mais 4 anos da mínima,
a 30, aumentou mais 10 anos da máxima. Nesse caso, a lei nova, embora não inove no que tange a criminalização do homicídio, traz uma situação mais gravosa para o fato. Assim, produzirá efeitos somente a partir da sua vigência, não alcançando fatos pretéritos. Frise que a lei nova será considerada mais gravosa, ainda que não aumente a pena prevista para o crime. Basta que traga qualquer prejuízo ao réu, ou seja, qualquer tipo de prejuízo. Nesse tipo de crime, a partir de agora, você não tem mais direito à fiança. Ou seja, é mais gravoso. Antes podia ter fiança, hoje não pode ter mais. Não aumentou a mínima nem a máxima pena do crime, mas é mais gravoso. Para mim, é mais gravoso você não ter fiança, porque você não tem a possibilidade de responder em liberdade. Então, nesse caso, né, como é mais gravoso, não se aplica a fatos, atos, comportamentos, né, cometidos anteriormente. O mais gravoso só funciona a partir do momento que entrar em vigor a nova lei. Há atos, né? Tem a irretroatividade da lei. Tem que ter antes da lei para o comportamento ser considerado crime. Então, é esse caso aqui. Como eu estou respondendo o processo, mas você vai responder baseado na lei anterior. Né? Como forma de cumprimento da pena, redução ou eliminação de benefício. Agora, abolício crimes. Então, já vimos lei nova, fato não era nada, um fato humano, fato da natureza, o que fosse. Você criou que o fato agora é crime. Normal. A partir do momento que passa a vigência da lei. Segunda situação, uma lei mais gravosa. A partir daquele momento, né, todo aquele ato cometido ali vai ser nas novas regras de penalidade. E quem estava respondendo o processo, mas já tinha cometido o crime. Ou quem vai ficar sendo acusado de um crime que já ocorreu lá no passado. O procurador, né, o Ministério Público, vai ver qual a lei que estava em vigor. Né? Então, peraí, qual era a lei que previa? Qual era a penalidade? Pode pedir penalidade da época, não pode pedir a penalidade mais gravosa. Abolício crimes, ou seja, João, abolição do crime. Fala. no Brasil, onde uma pessoa pode advogar-se a si mesmo? Sem Pode. ter curso de direito? Não. Só se tiver Só curso de no... direito. Só se tiver OAB. Pode atuar como assistente de defesa, da sua própria defesa ou de acusação, né? Mas vai ter um advogado, você pode, mesmo não sendo advogado. No caso, eu tenho que ver direito, mas o que eu me lembro assim, de cara, eu teria que ler, mas pelo que eu me lembro, assistente, né? Você mesmo atuar como assistente, mesmo não sendo advogado. Qual é a vantagem de atuar como assistente? Você tem acesso a todos os autos, tem possibilidade de pedir, né, provas, em alguns casos pedir perguntas, né? Se tiver perícia, não teria que perguntar se isso aqui também é perito, né? Você pode ajudar, ou caso, não me lembro aqui direito, né? Mas você pode fazer perguntas para os testemunhos, do assistente de defesa, se for o caso, solicitar a palavra. Como advogado, você só pode advogar em causa própria, né? Em alguns casos. Tem casos que nem mesmo você sendo advogado, tem algumas restrições, até pela questão emocional, pela coisa toda, você precisa de uma defesa técnica. Né? Eu acho que na área do direito penal é meio complicado, mas na área de direito civil é possível. Eu mesmo já advoguei em causa própria, na área civil, entendeu? Juizado especial também. Você bota lá, tem um artigo lá, acho que é artigo 30 da Estatuto da Advocacia, que você solicita advocacia em causa própria. Agora não sei se é do CPC ou do Estatuto da Advocacia. Você diz para o juiz, estou advogando em causa própria. Aí tu vai dizer, mas qual a diferença de advogar em causa própria e advogar no juizado especial como uma pessoa civil? Porque no juizado especial, você não precisa de advogado. Você só pode, como pessoa também, entrar com o processo. É que quando você pede advocacia em causa própria, né, você tendo a AB advogando, você ganha um ônus de sucumbência. Além de ganhar a causa em si, eu estou pedindo R$ 1.000, R$ 2.000 de dano moral. Se eu advogar como pessoa civil, eu posso, até 20 salários mínimos. Só que quando o juiz sentenciar os R$ 2.000, eu vou ganhar os R$ 2.000. Se eu advogar em causa própria, eu vou ganhar os R$ 2.000 e mais o ônus de sucumbência, ou seja, o ônus que o juiz vai dizer,
além dos R$ 2.000, você vai pagar 10% do valor da causa, como ônus de você ter perdido a causa, são chamados honorários de sucumbência. E aí como eu sou o próprio advogado da minha causa, eu ganho os 2.000 e mais 10%. Se tivesse um advogado, o advogado ganha esses 10% e ainda ganha o contrato que ele fez com você. 20% da sua indenização, 10%, 25%, 40%, depende do contrato de honorários que você fez com ele de êxito, entendeu? É mais ou menos assim. Vamos lá. Entendi, obrigado. Abolício crimes, ou seja, abolição do crime. Quer dizer, uma lei que vai surgir e vai dizer que aquilo não é mais crime. Abolício crimes ocorre quando uma lei penal incriminadora venha a ser revogada por outra que prevê que o fato deixa de ser considerado como crime. Exemplo, suponhamos que a lei A preveja que é crime dirigir veículo automotor sob a influência do álcool. Foi o que ocorreu no Brasil. Vindo a lei B a determinar... Não foi isso aqui, desculpa. Na realidade, foi uma lei incriminadora no Brasil. Uma novatio lex direvio. A lei B determina que dirigir veículo automotor sob a influência do álcool não é crime. Ocorreu o fenômeno do abolício crime, ou seja, aboliu o crime. Antes, dirigir alcoolizado era crime, a partir daí deixou de ser crime. Nesse caso, como a lei posterior deixa de considerar o fato crime, ele produzirá efeitos retroativos, ou seja, como beneficio real, ele retroage, a alcançando os fatos praticados mesmo antes de sua vigência. Em homenagem ao artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e artigo 2º do Código Penal. Cadê aqui? Artigo 2º do Código Penal. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, tem que libertar quem está preso, tem que deixar de executar a pena e tem que deixar de processar quem está sendo processado. É claro que quando uma lei deixa de considerar determinado fato como crime, ela está beneficiando aquele que praticou o ato, que porventura esteja respondendo criminalmente por ele, ou até mesmo cumprindo pena em decorrência da condenação dos fatos. Em tais casos, ocorre o que se chama de retroatividade da lei penal, que passa a produzir efeitos sobre fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Cuidado! Não confundam abolício crimes com continuidade típico-normativa. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, ela simultaneamente insere esse fato dentro de outro tipo penal. Nesse caso, não há abolício crimes, pois a conduta continua sendo considerada crime, ainda que por outro tipo penal. E aí vamos ver aqui a nota de rodapé. A Lei 12.015, de 2009, revogou o artigo 214 do CP, que previa crime de atentado violento ao pudor. Entretanto, ao mesmo tempo, ampliou a descrição do tipo penal do estupro para abranger também a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que era a descrição do tipo penal de atentado violento ao pudor. Assim, o que a Lei 12.015 de 2009 fez não foi descriminalizar o atentado violento ao pudor, mas dar a ele um novo contorno jurídico, passando agora o fato a ser enquadrado como crime de estupro, tendo inclusive previsto a mesma pena anteriormente combinada ao atentado violento ao pudor. Assim, não houve abolício crimes, pois o fato não deixou de ser crime, apenas passou a ser tratado no outro tipo penal, ou seja, o atentado violento ao pudor seria, sei lá, se masturbar na frente de uma pessoa, essas coisas todas, tinha uma criminalização, foi excluído. E, na verdade, ele não foi excluído, ele foi transmutado por um outro artigo e agora ele passa a ser também da mesma monta do estupro. Ou seja, o fato de o estupro antes era considerado só a conjunção carnal, ou seja, a penetração no órgão genital. A penetração não necessariamente. Ser estrupado hoje não é necessariamente do
homem sempre atrela estupro por causa da origem ontológica, né? Da onde vem a palavra estupro, desde lá da Grécia, desde lá de Roma, que é do homem contra a mulher, mas pode ocorrer estupro também entre homens, né? Não necessariamente. Aí já seria alguns casos de até pedofilia, que seria outra tipificação, mas pode ocorrer entre homens também. Então, não necessariamente, né, ter penetração, pode ter outros tipos de estupro. Então, na verdade, assim, o fato de você necessariamente não ter a conjunção carnal não é necessariamente a não ter estupro. Na verdade, o fato que antes era tentado violento por dor, já é estupro. Colocar uma pessoa perto de você e fazer determinados tipos né, de comportamentos hoje. Então, não houve, ele está explicando aqui para a gente, um abolício crimes. Mas aí, nesse caso, como foi mais gravoso, o que é que ocorre? Só vale para atos praticados após a nova lei. Quem cometeu esse ato antes, ele continua sendo processado e executado como se fosse atentado violento ao pudor. Quem cometer depois já vai responder como estupro. Na verdade, não houve, nesse caso aqui, houve, na realidade, o caso de lex gravio, ou seja, uma lei tornou ele mais gravoso, não aboliu ele. Importante ressaltar ainda que o abolício crimes, faz cessar a pena e os efeitos penais da condenação. Exemplo, José foi condenado pelo crime X e está cumprindo pena. Surge uma lei nova descriminalizando a conduta. José será colocado em liberdade, deve cessar a pena imposta, bem como tal condenação pelo crime X não poderá ser considerada futuramente para fins de residência, afaste-se dos efeitos penais da condenação. Todavia, se José foi condenado a reparar dano causado à vítima, tal obrigação permanece. Efeito extrapenal da condenação. Entendeu essa parte? Então, faz tanto cessar a pena quanto os efeitos da pena. Agora, os efeitos extrapenal, que é os efeitos civis, não. Porque tem efeitos de condenação. Porque o dano foi feito, né? Só que é. foi descriminalizado, vamos dizer assim, né? Ou foi mudado a tipificação e não passou mais a ser crime. Ele não vai ser punido penalmente. Mas a pena de ter pago ali o dano causado, ele permanecerá. Voltando aqui. Tem outro exemplo de rodapé, mas acho que já está bem explicado aqui. Lex mitio, ou novatio legis melius. Ou seja, é o contrário do lex gravius. Você tem uma lei nova que, na verdade, ela não descriminaliza, não deixa de ser crime, mas ela reduz a pena, ela dá uma outra possibilidade de cumprimento da pena, né? Um regime menor, né? Menos rigoroso, ou até mesmo a suspensão do processo. Então, vamos ver qual é o caso dessa. A lex mitio, ou novatio legis melius, ocorre quando a lei posterior revoga a anterior, trazendo uma situação mais benéfica ao réu. Nesse caso, em homenagem ao artigo 5º, inciso 40 da Constituição, já transcrito, a lei nova retroage para alcançar os fatos anteriormente da sua vigência. Essa previsão está contida também no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então, parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitado e julgado. Ou seja, veja que o Código Penal estabelece que a aplicação da lei nova se dará ainda que o fato, crime, já tenha sido julgado por sentença transitada e julgado. Ou seja, se o meu regime era, sei lá, detenção e virou para prisão simples, ainda que já seja transitado e julgado, esteja preso, eu tenho que ir para a progressão de regime. Então, você retroage
mesmo que não seja para soltar você, mas retrógrado. A pena era de 10 anos, passou a ser de 6. Eu já cumpri os 6, eu cumpri 5, eu não vou cumprir os outros 5, vou cumprir só mais um que falta, né? Que eu tinha sido condenado à máxima. O juiz de execução penal provavelmente vai fazer uma proporcionalidade, né? Pode até pedir uma regressão, né? uma progressão na realidade de regime. Porque regressão não é voltar para o anterior, regressão é piorar. Progressão de regime. O regime mais favorável ao réu. Então, é igual praticamente, né? Beneficiou retroage, mesmo que não seja necessariamente para descriminalizar. Mas beneficiou de alguma forma, vai retroagir. Lei posterior que traz benefícios e prejuízos ao réu. Vamos ler. Então, essa junta as duas. Tanto a Lex Gravel quanto a Lex Lithior. Vamos lá. Pode ocorrer, no entanto, que a lei nova tenha alguns pontos mais favoráveis e outros mais prejudiciais. Exemplo, suponhamos que Maria tenha praticado o crime de furto, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Posteriormente, sobrevém uma lei que estabelece que a pena passa a ser de 2 a 6 anos, ou seja, então 1 ano na mínima e 2 anos na máxima. 6 anos de detenção, sem multa. Percebam que a lei nova é mais benéfica, pois extinguiu a pena de multa, estabeleceu o regime de detenção, mas é mais gravosa, pois aumentou a pena mínima e a pena máxima. Nesse caso, como avaliar se a lei é mais benéfica ou mais gravosa? E mais, será que é possível combinar as duas leis para testar a solução mais benéfica para o réu? Duas correntes se formaram. Primeira corrente, não é possível combinar as leis penais para extrair os pontos favoráveis de cada uma delas, pois o juiz estaria criando uma terceira lei, a lex tertia, o que seria uma violação ao princípio da separação dos poderes, já que não cabe ao judiciário legislar. Essa é a teoria da ponderação unitária ou global. Segunda corrente, é possível a combinação das duas leis, de forma a selecionar os institutos favoráveis de cada uma delas, sem que, com isso, esteja criando uma terceira lei, pois o juiz só estaria agindo dentro dos limites estabelecidos pelo próprio legislador. Essa é a teoria da ponderação diferenciada. O STF, embora tenha vacilado em alguns momentos, firmou entendimento no sentido de que deve ser adottada da teoria da ponderação unitária, ou seja, você não dá para combinar as duas leis, devendo ser aplicada apenas uma das leis, em homenagem aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes do Estado. O STJ sempre adotou essa posição. Então, entretanto, no julgamento, o STF do recurso extraordinário 59652 de São Paulo, o STF adotou posição contrária, ou seja, permitiu a combinação das leis. Trata-se de uma decisão isolada, portanto, não caracteriza jurisprudência de verdade no STJ. E de forma a consolidar sua tese, o STJ editou o verbete 501 de sua súmula de jurisprudência, entendendo relativamente aos crimes da lei de drogas a impossibilidade de combinação das leis. Vejamos, súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, de 343 de 2006, desde que o resultado da incidência de suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, que é a lei anterior de antidrogas, sendo vedada a combinação das duas leis. Então, assim, STJ e STF, em tese, porque só tem julgado no sentido contrário, você ou aplica a lei nova ou aplica a lei anterior. E o advogado de defesa, o advogado réu vai ter que dizer o que é melhor para você, entendeu? Não pagar a multa e cumprir mais penas, ou pagar a multa e cumprir menos. Aí é um trade-off que aí o advogado vai ter que negociar com o cliente dele. Qual é que você quer? Quer a nova? Você não vai pagar a multa, mas pode cumprir 1 ano a mais de mínima, se tiver sido condenado na mínima. Ou pagar a multa e cobrir só 1 ano. Aí depende de cada um. Que nem a história, rapidamente, do amigo meu. O tio dele foi preso como é o nome? O nome é pensão alimentícia. E aí, né, sei lá, ficaram desesperados, aquela coisa toda, ele mesmo contando a história, né? Aí a avó dele, né, que é a mãe
do cara, né? Ele era tio dele, né? Então era irmão da mãe dele e tinha uma avó. Aí a avó fez maior desespero, conseguiram arranjar a grana. Aí quando foram lá tirar o tio dele, ele falou que foi junto, ele, não, não paga não, aqui tá bom. Tô jogando carteado aqui com o pessoal, tô fazendo amizade aqui com o pessoal. Deixa isso para lá, deixa eu ficar mais uma semana aqui, pelo menos vocês não ficam me estressando aí em casa. Estava aquele tumulto todo. Ele era taxista. Não, o táxi, o fulano tá rodando lá e tá. Ou seja, ele não queria sair, queria ficar lá na detenção lá que ele estava no Rio de Janeiro para passar mais uma semana. De repente é um caso desse. Cara, não, posso ficar aqui mais 6 meses, não quero pagar esse dinheiro aí não, dessa multa aí não. O cara não queria pagar a pensão alimentícia e queria ficar mais uma semana lá preso. Muito louco, né? Até porque normalmente o pessoal da pensão alimentícia não fica em local perigoso, né? Fica separado dos crimes. Tem um irmão meu que já foi preso também em pensão alimentícia, eles não botam junto do pessoal mesmo, assim, bem mais crimes gravosos, bota mais próximo do pessoal que pequenos delitos, mas que também estão presos. E quem deve aplicar a nova lei mais benéfica? Ou a nova lei abolitiva? O Supremo Tribunal Federal afirmou entendimento no sentido que depende do momento. Deixa eu ver aqui, a gente pulou de novo. Não, sempre teve essa solução. E quem deve aplicar a nova lei mais benéfica? A nova lei penal abolitiva. O Supremo Tribunal Federal afirmou entendimento no sentido de que depende do momento. Processo ainda em curso, compete o juízo que está conduzindo o processo. O processo já está julgado, compete o juízo da execução penal. Os termos da súmula 611. Súmula 611. Transitar julgado incidente condenatório, compete o juízo da execução da aplicação da lei mais benigna. Ele não precisa voltar para o juiz que aplicou a pena, né? Fez a sentença. O juiz de execução está ali, ele mesmo faz, né, o tratamento da causa. Todavia, a doutrina entende que a aplicação da lei nova, mais benéfica, após o trânsito de julgado, só caberá ao juiz de execução penal. Juiz de execuções. Juiz da execução penal, na forma 611 da STF. Se não for necessário mais do que o mero cálculo aritmético. Caso seja necessário mais do que o mero cálculo aritmético, será preciso ajuizar a revisão criminal. Exemplo. José é condenado pelo crime de furto, recebendo a pena de 2 anos de reclusão. Durante o cumprimento da pena, surge lei nova, mais benéfica, criando uma causa de diminuição da pena nos casos em que o furto tenha sido praticado por pessoa com sérios problemas financeiros. Nesse caso, para que José seja beneficiado pela lei nova, não basta o mero cálculo aritmético, é necessário realizar e analisar o caso para saber se José, no momento do crime, possuía sérios problemas financeiros. Portanto, neste caso, não será possível a aplicação da lei nova diretamente prejuízo do processo penal, devendo ser ajuizada a revisão criminal. Entendi. É porque, às vezes, o juizado da revisão criminal não tem o processo todo, não acompanhou, então não sabe qual é a situação concreta. Já vem para ele só para executar a pena, ele não tem todos os fatos, né, do processo. Mas voltando ao tema central, isso só recebe, na verdade, a sentença, né, para cumprimento. Mas voltando ao tema central, tem que hoje tudo informatizado, né? Gostaria de entrar, mas daria trabalho se entrar no sistema e ler o processo todo de novo. Mas acho melhor voltar para o juiz anterior, que já se debruçou sobre o processo criminal. O problema é se mudou o juiz, né? Já saiu da vara criminal. Vai dar no mesmo do que o juiz de execução, que também vai ter que ler do zero. Mas voltando ao tema central, e se a lei nova for revogada por outra lei mais gravosa? Nesse caso, a lei mais gravosa não se aplicará aos fatos regidos pela lei mais benéfica, pois isso seria uma retroatividade de lei em prejuízo do réu. No momento em que a lei intermediária, a que revogou, mas foi revogada, entrou em vigor, passou a reger os fatos ocorridos antes de sua vigência, sobrevindo lei posterior mais grave, aplicando-se a regra da irretroatividade da lei em relação a esta última. Eles batem muito nessa tecla, né? Que uma lei mais gravosa não se aplica, não retroage. Não retroage. Nesse caso aí seria... Está bem inculcado. Pintou uma lei mais benéfica e depois pintou outra lei que gravou de novo, você vai aplicar no anterior. Né? Aqui, ó, o gráfico aqui. Entrada da lei em vigor. Né? Lei A, fato criminoso. Lei A é revogada pela lei B, mais benéfica. Vai ficar valendo a lei B. A lei B é revogada pela lei C, mais gravosa. Sentença relativa ao fato criminoso X. Será utilizada a lei B.
cara vai pedir revisão criminal aqui, mesmo que a sentença saia aqui, já tenha sido revogada, você vai aplicar aqui. No caso apresentado pelo esquema acima, a Lei B produzia efeitos mesmo após sua revogação pela Lei C, em relação aos fatos praticados durante sua vigência e antes de sua vigência. Nesse caso, diz que a Lei B possui retroatividade e ultratividade. A Lei B é retroativa porque se aplica a um fato praticado antes de sua vigência e ultrativa, porque mesmo já estando revogada, será utilizada pelo juiz na sentença, por ser mais benéfica que a Lei C. Perceba, assim, que durante a vigência da Lei B nada aconteceu, ou seja, nem o fato foi praticado na vigência da Lei B, foi praticado antes, nem a sentença foi proferida na vigência da Lei C. Nem a sentença foi proferida na vigência da Lei C. Foi proferida depois, mas a Lei B será aplicada ao fato praticado quando da prolação da sentença. Excepcional é a situação das leis intermitentes. Leis intermitentes, que se dividem em leis excepcionais e leis temporárias. As leis excepcionais são aquelas que são produzidas para revogar durante determinada situação, por exemplo, estado de sítio, estado de guerra e outra situação, GLO, garantia da lei e da ordem. Então, tem algumas leis com decreto, às vezes, mas pode ser produzidas leis que é um estado quase de sítio. Não é, mas está previsto na Constituição. Lei estado de garantia da lei e da ordem. Lei temporária é aquela que é editada para revogar durante determinado período, certo? Cuja revogação se dará automaticamente quando atingir o termo final da vigência, independente do que trata de situação normal ou excepcional do país. É o caso que você falou da lei seca, né? Durante o período agora que vai ter nos municípios eleitoral, você não pode consumir álcool durante o pleito, né? Ou seja, durante o dia, sem quase ninguém cumpre, mas está previsto lei, né? Se você for num bar, você vai comprar bebida, né? Vai comprar uma cerveja, vai comprar o que você quiser. Mas, em tese, os bares deveriam estar fechados nesse dia, né? No dia da eleição. É uma lei bem antiga, que ela justamente para não fazer merda no dia da eleição, né? Somente nos períodos aí, lá no interiorzão, o cara bebia, achava que era um feriadão, um bebê, quebrar tudo. No caso desta lei, dado seu caráter transitório, o fato de estas leis virem a ser revogadas é irrelevante, porque a revogação é decorrência natural do término do prazo de vigência da lei. Assim, aquele que cometeu crime durante a vigência de uma destas leis responderá pelo fato, nos moldes em que previsto na lei, mesmo após o fim do prazo de duração da norma. Isso é uma questão de lógica, pois se assim não fosse, bastaria que o réu procrastinasse o processo até a data prevista para a revogação da lei, a fim de que fosse decretada a extinção de sua punibilidade. Está previsto no artigo 3º do Código Penal. São as leis excepcionais ou leis temporárias, independente se for revogado ou não, vai. Só que aí não está explicando um caso bem, né, específico que a gente pode montar aqui. A lei tinha um período para durar durante um ano, durante a pandemia, mas ela foi revogada em novembro. Então, ela não durou até o final do mês. Quem cometeu o crime aqui em dezembro vai ser punido pela nova lei, que ela era temporária inicialmente, mas ela foi revogada antes do prazo. Eu acho, para mim, no meu entendimento jurídico, esse final de prazo aqui, esse final de prazo, valeria a nova lei. A lei anterior finalizou em novembro. Mas ela estava previsto para dezembro, mas ela não foi até dezembro. Se não acontecer nada, vai acabar em dezembro a validade dela, que é o que está ocorrendo agora. Várias leis estão valendo até 31 de dezembro, né, por causa da pandemia que nós estamos ocorrendo. Mas se revogar antes, eu acho que ela não... Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Cuidado, sempre se entendeu que a posterior revogação da lei temporária não afetaria os fatos praticados durante a sua vigência. Isso deve ser analisado com cautela. Vamos ver aqui. Ele botou. Existem duas hipóteses absolutamente distintas. Exemplar. Existe uma lei A que diz que é crime vender qualquer cerveja que não seja a cerveja redonda durante a realização da Copa do Mundo no Brasil. Essa lei tem duração prevista até o final da Copa. José foi preso flagrante durante uma das semifinais da Copa do Mundo, vendendo a cerveja quadrada e, portanto, praticando o crime previsto na Lei A. Nessa situação, duas hipóteses podem ocorrer. A Lei A deixa de vigorar naturalmente porque se prazo de validade expirou, nenhuma consequência prática em favor de José.
após a expiração da validade e o processo natural da lei temporária. O governo entende que é um absurdo criminalizar tais condutas, que, na verdade, tem como única finalidade proteger interesses econômicos de particulares. Em razão disso, é dita uma nova lei após a expiração da lei temporária, que prevê a descriminalização da conduta incriminada. Neste caso, teremos abolício crimes. Isso terá efeitos práticos para o o mesmo ocorreria se o governo, ao invés de proceder à descriminalização da conduta, tivesse abrandado a pena, lex mitio. Essa lei iria retroagir. Cuidado, eu já vi este tema ser abordado das mais diversas formas. Já vi a banca entendendo que a lei temporária será aplicada mesmo que sobrevenha a lei nova, abolindo o crime. Isso é complicado, porque traz segurança ao candidato. Contudo, vai ao meu conselho. Lei temporária produz efeito após sua revogação natural, expiração do prazo de validade. Se houver sobreveniência de lei abolitiva, expressamente revogando a criminalização prevista na lei temporária, ela não mais produzirá seus efeitos. Então, cuidado com a abordagem da prova. Ou seja, se foi expressamente dito que, olha, na realidade, aquela lei que a gente fez temporária, na verdade, estava errada. Não era para ter aquele crime durante aquele período. Aí beneficia o réu. Se ela expirou pelo prazo natural que ela ia viger, aí aplica, né, o conceito normal de lei temporária e lei excepcional. Vai ser punido o cara, mesmo que seja sabido o comportamento dele depois. Então, por hoje, amanhã continuamos. Parar aqui a gravação.